Katy Perry foi ao espaço. Sim, você ouviu certo. Em 2025, enquanto o mundo pega fogo, guerras acontecem em várias nações, o Papa morrendo, o mundo se acabando e Katy Perry foi ao espaço. E por mais idiota que ouvir isso seja, o acontecimento em si foi ainda pior. E eu vou te explicar esse acontecimento de uma forma que seja simples de entender. Mas claro, nós precisamos comentar mais a fundo sobre o que esse circo era realmente sobre e a repercussão que isso teve. E eu te garanto que a Katy Perry não vai gostar. This is not okay. Então senta aí e já prepara para comentar a sua opinião, que eu sei que no final desse vídeo você também vai ter algo a dizer para essas mulheres empoderadas. Jeff Bezos, dono da Amazon e da Blue Origin, foi o patrocinador da noite. E claro, a sua amada noiva Lauren Sanchez era uma das tripulantes. A viagem, entre algumas aspas, tinha como objetivo, segundo elas, marcar um momento histórico para as mulheres. Uma tripulação totalmente feminina indo ao espaço pela primeira vez em mais de 60 anos. E não era só sobre entrar na cápsula e flutuar por alguns minutos. Segundo elas, era sobre representar, inspirar, mostrar para o mundo que mulheres também podem estar lá. Naquele lugar que por décadas foi dominado por homens brancos, héteros e de direita. Em outras palavras, engenheiros, militares, astronautas e pesquisadores que passaram décadas de suas vidas se preparando para estar ali, mas que casavam de serem do sexo masculino. E claro, esse último detalhe foi o foco de críticas dessas beldades. Não podemos deixar os homens dominar o espaço. A Katy Perry disse que topou essa missão por causa da sua filha. Ela queria mostrar para Daisy e para outras crianças que não importa de onde você veio, o que importa é sonhar alto. Que qualquer pessoa, independente da cor da pele, da conta bancária ou da escolaridade, pode chegar ao espaço. Sim, você ouviu certo. Mesmo não tendo nenhuma pobre ali, Katy disse que qualquer conta bancária poderia subir naquele foguete. Já Lauren Sanchez, noiva de Jeff Bezos, falou de união, de olhar para a terra de cima e sentir que nós estamos todos juntos nisso. O que é o nisso que ela se refere, eu não vou saber te explicar. Agora, uma coisa é saber racionalmente que essa viagem só ia durar míseros 11 minutos. Mas outra coisa bem diferente foi ver aquilo se desenrolar ao vivo, por horas, com transmissão, edição, câmeras focadas nos uniformes coladinhos nos corpos sarados e sexys dessas beldades espaciais. E no final, ainda tivemos Katy Perry beijando o chão por alguns segundos, como se tivesse voltado de uma missão de guerra e não de um passeio de bilionários. Essa foi uma das viagens mais curtas e mais caras da história. Se essa missão for lembrada por alguma coisa, vai ser pelo nível de nonsense que conseguiu atingir. Elas realmente ocuparam o espaço da nossa paciência. E eu ainda fico pensando como é possível, como Katy Perry conseguiu parecer ainda mais fora da realidade do que quando ela lançou aquele álbum Woman's World, que parecia que ela ainda estava em 2016 falando sobre feminismo. E não só fez, como ainda aproveitou para fazer o que ela faz de melhor, que é chamar a atenção. Olha só, dentro da cápsula, ela levantou um papel em forma de borboleta com o nome das músicas da nova turnê que ela está planejando para logo. Claro que quase ninguém conseguiu ler, já que a letra era minúscula, mas a intenção era clara: transformar até o espaço em palco. E depois ainda dizem por aí que é difícil detectar narcisistas. This is not okay. E segundo Gayle King, Katy Perry ainda foi generosa, porque ela decidiu cantar durante a viagem a música What a Wonderful World, em vez de uma música própria dela. Como se isso apagasse o fato de que tudo ali já era um grande show pessoal. Mas para ser bem honesta, se eu tivesse naquela cápsula com elas, eu teria pensado em puxar a alavanca de emergência. Porque por mais exagerada que a Katy Perry seja, quem realmente comandou esse circo foi Lauren Sanchez. E o noivo dela, claro, Jeff Bezos. Eles conseguiram ser ainda piores.
Na volta da viagem, Lauren foi a primeira a sair. Ela ganhou um abraço de Jeff Bezos, que disse que agora ela podia ver os bebês dela. E ela logo perguntou: cadê os meus bebês? Estão ali, respondeu Jeff Bezos, todo apaixonado, como se Lauren tivesse passado um mês no espaço e não 11 minutos. É bem visível que ela tem esse homem na palma da mão, e já já nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, porque é interessantíssima essa história. Depois, Lauren ainda soltou uma daquelas frases prontas, dizendo: você olha para a Terra lá de cima e sente que nós estamos todos juntos nisso. Será que estamos mesmo? E claro, como em todo evento de gente rica, Oprah Winfrey estava lá na plateia, chorando, se emocionando, apoiando a sua melhor amiga Gayle King. O Orlando Bloom também estava na plateia, com a filhinha dele com a Katy Perry, que estava ali vestida de astronauta. E claro, as Kardashians não poderiam deixar essa oportunidade passar, não é mesmo? Também estavam ali. Outro fato interessante é que a Katy Perry levou, claro, uma flor para o espaço para homenagear a filhinha dela, enquanto a Lauren Sanchez levou um bichinho de pelúcia inspirado em um personagem do livro infantil que ela escreveu. Que marketing, hein, pessoal? E assistindo a esse evento, era impossível não pensar em filmes. A cena da Katy Perry beijando o chão parecia o filme Gravidade, e a Gayle King, por outro lado, parecia uma personagem do filme Armageddon. Ela saiu da cápsula séria, dramática, tocando o sino antes de embarcar, como se fosse explodir um asteroide. E o restante do grupo parecia mais o elenco do Miss Universo, todas produzidas, sorrindo, felizes por estarem ali aparecendo para o mundo inteiro. Um time montado por mulheres, totalmente focado no empoderamento feminino, mas que foi patrocinado por um homem branco, hétero, careca e bilionário opressor. Faça fazer sentido. Vamos conhecer então um pouquinho mais das beldades dessa missão. Eu garanto que você vai gostar de saber. Bom, a Katy Perry dispensa apresentações, mas isso não significa que ela não precise de uma introdução apropriada, não é mesmo? E de fato, ela está sendo a mais criticada desse evento, o que de certa forma é meio injusto, porque as outras companheiras dela meio que estão passando isentas pela crítica. Mas a verdade é que não poderia ser diferente. Além de ter protagonizado os momentos mais vergonha alheia do evento, a Katy Perry é a mais famosa ali, então óbvio que a maior parte da atenção seria voltada para ela. Mas quem acompanha a trajetória da Katy Perry sabe que esse não é um caso isolado. Existe um padrão. A Katy Perry constantemente tenta se associar a pautas sociais, especialmente o feminismo, mas quase sempre de uma forma super rasa, teatral e muitas vezes oportunista. Ela não é a primeira artista a tentar surfar na onda do empoderamento feminino, como bem sabemos, mas talvez ela seja uma das que mais escorregam ao transformar essa luta das mulheres em uma peça publicitária. E como eu citei anteriormente, o exemplo mais recente disso, antes da ida ao espaço, foi aquele álbum e clipe da música Woman's World que eu até trouxe aqui para o canal. A música, lançada como um suposto hino feminista, parecia mais preocupada em mostrar a Katy Perry com roupas minúsculas, um corpão sarado em poses sensuais, do que transmitir uma mensagem verdadeira de força ou representatividade. A letra, genérica, vazia, não fazia nenhuma reflexão concreta, só tinha frases prontas. E o detalhe que mais incomodou a militância foi o fato de a faixa ser produzida por Dr. Luke, que é o mesmo produtor que foi acusado de abuso sexual pela cantora Kesha. Ou seja, Katy Perry tentou cantar sobre empoderamento feminino ao lado de um homem acusado de silenciar e agredir uma mulher da própria indústria musical. E mesmo que não tenhamos certeza se isso realmente aconteceu ou não, só o fato de Katy Perry não se importar já diz muito sobre como seu discurso é seletivo. Essa tentativa de se apropriar de lutas de pessoas reais sem se aprofundar nelas é marca registrada de Katy Perry. Ela adora fazer um show para parecer mais relacionável, como por exemplo, quando ela passou 4 dias transmitindo a sua vida ao vivo em um projeto que misturava confissão, exposição emocional e muito marketing.
Na transmissão, ela chorou, fez terapia, falou de seus traumas, tudo isso diante das câmeras. E o problema não foi ela mostrar vulnerabilidade, mas foi a forma como tudo parecia muito ensaiado, como se a dor tivesse virado conteúdo, como se fosse mais uma estratégia só para dar um up na carreira dela que, vamos combinar, está bem desgastada. Outro fato interessante foi em 2024, durante uma participação no programa mexicano Venga la Alegria, Kate claramente se sentia desconfortável com as dinâmicas culturais que foram mostradas ali no programa. Ela foi muito criticada por mostrar algumas expressões de desprezo e foi vista como desrespeitosa. Mais uma vez, ela estava em um lugar que não compreendia, tentando parecer acessível, mas que no fim transmitiu apenas superioridade e desdém. E agora, a ida ao espaço. Com um discurso bonito sobre representatividade, sobre inspirar meninas ao redor do mundo, sobre o lugar da mulher também ser entre as estrelas. Mas na prática, o que nós vimos foi mais do mesmo, uma celebridade usando uma causa legítima para se promover. A cena dela segurando uma flor de margarida, que é Daisy em inglês e é o nome da filha dela, foi simbólica, mas não do jeito que ela queria. Ela também cantou aquela linda música What a Wonderful World, como se estivesse super emocionada, enquanto o mundo aqui embaixo enfrenta fome, guerra, crise climática. E claro que eu não estou dizendo que isso tudo é culpa da Katy Perry, mas mostrar que você se importa do alto do seu pedestal também não ajuda. E não podemos não falar de ela ter beijado o chão quando retornou, como se tivesse acabado de salvar a humanidade. Tudo muito pensado, registrado, pronto para virar manchete. Kate realmente parece viciada em chamar a atenção. E o problema é que, ao se apropriar dessas causas, porque é bonito, é viral, sem entender o peso que elas carregam, tem consequências. É o mesmo que ver a Kylie Jenner reclamando de como as pessoas criticam a sua aparência, sendo que ela é a celebridade que mais promoveu mudanças de aparência nos últimos anos. E no final, para Katy Perry, a única coisa que realmente foi para o espaço foi sua credibilidade, que vamos combinar que já não era grande coisa. Já a Gayle King deve ser a segunda mais famosa dessa lista. E a presença dela também não foi nada surpresa. Ela é exatamente o tipo de figura que adora estar no centro dos momentos simbólicos, especialmente quando envolvem uma causa nobre e câmeras ligadas. Mas o que incomoda mesmo é como ela representa esse perfil que virou comum na mídia, que é o da mulher que usa causas sociais como escada, quando sustenta um discurso bonito que na prática não condiz com as atitudes dela. E a Gayle se apresenta como uma mulher que dá voz às minorias, que levanta bandeiras progressistas, que representa as mulheres negras empoderadas. Mas o que ela fez com essa posição? Ela vai lá e participa de missões bilionárias bancadas por Jeff Bezos, ao lado de celebridades que não têm nenhuma ligação ou conexão com a ciência ou representatividade real. E quando surgem críticas legítimas a ela, ela se coloca como vítima e diz que as pessoas não entenderam a mensagem. E o problema é justamente esse. A mensagem é rasa e o papel dela, mais uma vez, foi servir como vitrine. Porque Gayle King é especialista nisso, em aparecer ao lado das causas certas, nos momentos certos, desde que tudo isso venha com o holofote, transmissão ao vivo e uma boa dose de autoafirmação. É isso que ela adora. E claro, não dá para falar da Gayle King sem lembrar da sua alma gêmea, Oprah Winfrey. As duas são praticamente inseparáveis, e isso por si só já levanta questionamentos, porque Oprah, por mais que tenha uma imagem pública de uma mulher generosa e sábia, também carrega uma longa lista de atitudes duvidosas, como nós já bem discutimos aqui nesse canal várias vezes. As duas construíram um império baseado na imagem de mulher preta, forte, que venceu na vida, o que, claro, tem o seu valor sim. Mas com o tempo essa narrativa foi sendo usada como escudo. Qualquer crítica vira ódio, qualquer questionamento vira machismo, e qualquer tentativa de responsabilizá-las por incoerências vira um ataque racista. A verdade é que Gayle King não representa as mulheres comuns. Ela representa a elite progressista que vive em uma bolha, fingindo que entende o que acontece aqui fora no mundo real,
enquanto viaja em jatinhos e foguetes espaciais de luxo. E quando ela fala de inspiração, não fica difícil perceber que o que ela realmente busca é validação. E não é pela luta, é pelo like. E a outra beldade da viagem é Lauren Sanches, que apesar de não ser tão famosa mundialmente, ela é bem conhecida aqui nos Estados Unidos. Talvez não da forma que ela gostaria, mas é. Lauren foi vendida como a grande mente por trás dessa missão. A mulher empoderada, piloto de helicóptero, engajada com causas ambientais, uma mulher inspiradora, um ícone. Mas a verdade é que a trajetória dela é cheia de controvérsias, que muita gente prefere sim ignorar. Para começar, o relacionamento dela com o Jeff Bezos já começou como um total escândalo. Sim, ela era amante do Jeff. Na época que ele começou a se envolver com ela, ele já era o homem mais rico do mundo e era casado. E isso virou um escândalo público, com fotos, mensagens vazadas e tudo mais. Mas no mundo dos bilionários, é claro, a traição vira romance de capa de revista. Além disso, o que também chama a atenção, e não tem como fingir que não vê, é a quantidade de procedimentos estéticos que ela fez. Lauren Sanches mudou completamente ao longo dos anos. Preenchimentos, plástica, harmonização, tudo muito visível. Mas o problema aqui não é ela fazer com o corpo dela o que ela quiser. O problema é quando essa imagem é vendida como um sinônimo de sucesso, empoderamento e conquista feminina. É fácil pregar empoderamento com o rosto todo esticado, uma cintura super fina, seios avantajados e looks milionários de tapete vermelho. Sem contar o boy bilionário do lado, não é mesmo? E depois da missão, a Lauren ainda ganhou uma bolsa de presente das Kardashians. Sim, uma bolsa Judith Leiber, eu acredito que é assim que se pronuncia, em forma de disco voador, que custa quase $7.000. Um símbolo perfeito do que essa viagem representou de verdade. Ostentação, espetáculo e uma total desconexão com o mundo real. E aí fica difícil levar a sério esse discurso de representatividade, não é mesmo? Porque não é disso que se trata ocupar o espaço. Não é isso que inspira meninas a entrarem nessas áreas de ciências e tecnologia. Isso é apenas marketing. É vaidade embrulhada em frases prontas sobre igualdade. Não tem nada de igual aí. A Lauren Sanches é o retrato perfeito dessa geração de celebridades atual. Quando isso envolve dinheiro, fama e poder, é fácil transformar qualquer coisa, até uma viagem de 11 minutos, em um ato histórico. Mas sabe quem realmente é uma mulher empoderadíssima? A ex-esposa de Jeff Bezos, a Mackenzie Scott. Uma mulher linda, forte, que já doou mais de $20 bilhões para várias instituições de caridade desde 2019, quando se divorciou depois de descobrir aí a traição de Jeff e Lauren. Essa sim é uma mulher inspiradora. E as outras 3 tripulantes são a Carrie-Anne Flynn, que é uma produtora de cinema, Aisha Bowie, que é uma engenheira espacial, ex-cientista da NASA e fundadora da STEAM Board, que é uma empresa que promove a educação em ciência e tecnologia. E por último, Amanda Nguyen, que é uma ativista de direitos civis e cientista em bioastronáutica. E fundou a organização RISE, que luta pelos direitos de sobreviventes de violência sexual, e foi até indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Então essas duas sim, têm seus méritos e deve ser comentado. Mas é uma pena que elas se deixaram levar pela vaidade das outras que não sabem o que ciência realmente significa. Aliás, elas deveriam ser as primeiras a levantarem a questão de que missões espaciais deveriam ser sobre avanço, sobre ciência, sobre entender melhor o universo lá fora, para melhorar a vida aqui dentro. Deveriam ser o resultado de pesquisa, estudo, esforço coletivo, sacrifício, porque no fim o espaço não precisa de mais influenciadores, principalmente influenciadores que pagam mais de $1 milhão pela passagem. Sim, esse foi o preço da passagem. Essa missão foi apresentada como um passo gigantesco para a representatividade das mulheres, mas vamos falar a verdade, pessoal. Uma mulher comum, por exemplo, não vai se ver na Lauren Sanches. E como uma cientista, professora ou aluna que sonha em trabalhar na NASA, por exemplo, vai se sentir representada por alguém que entrou num foguete para divulgar sua próxima turnê? E antes de mais nada, temos que deixar uma coisa bem clara aqui. Essa não foi a primeira missão espacial com uma tripulação totalmente feminina.
Eles promoveram a viagem como se fosse a primeira e depois de algumas críticas, então decidiram mudar a mensagem, acrescentando que é a primeira com tripulação somente feminina em mais de 60 anos. Eles provavelmente contaram que a falta de neurônios dessa nova geração e o desinteresse por buscarem informações corretas iria deixar eles se safarem, acreditando que ninguém ia perceber. Mas a verdade é que em 1963, a Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a ir sozinha ao espaço, e mais recentemente, com a caminhada espacial só de mulheres da NASA em 2019, protagonizada por Christina Nock e Jessica Meir. Ou seja, por mais que tenham vendido essa imagem como algo inédito e histórico, a verdade é que tudo não passa de marketing. O que era para ser um momento simbólico de representatividade feminina na visão delas, na verdade virou alvo de críticas em todos os cantos da internet. E não foi só o público comum que reagiu mal. A própria imprensa, que muitas vezes protege esse tipo de evento, dessa vez não deixou passar. O gesto da Katy Perry, mais uma vez, beijando o chão, por exemplo, que ela provavelmente imaginou que seria algo emocionante, que ficaria muito bem nas fotos, foi interpretado por muita gente como exagerado, teatral e até forçado. As imagens logo viraram meme. E não foi só nas redes sociais. Veículos sérios também questionaram a real relevância dessa missão e principalmente o fato de elas estarem se chamando de astronautas. Até a rede de fast food Wendy's, aqui dos Estados Unidos, chegou a ironizar o retorno da Katy Perry com um comentário que viralizou na internet dizendo: "Podemos mandá-la de volta?" E até a cantora Kesha entrou na brincadeira e postou uma foto dela tomando um milkshake da marca da Wendy's, jogando aí um shade na Katy Perry, que é sua rival. Algumas outras figuras públicas também levantaram pontos sérios sobre o impacto ambiental dessa viagem, o gasto de recursos e principalmente a tentativa de vender como empoderamento algo que claramente era um evento exclusivo para a elite. A atriz Olivia Wilde até compartilhou uma imagem da Katy Perry beijando o chão com a legenda, abre aspas, $1 bilhão pelo menos comprou alguns memes bons, eu acho. E nos comentários do Instagram da própria Katy Perry, muitas pessoas não perdoaram, chamaram a viagem de desperdício, acusaram as participantes de ignorar a realidade de um planeta em crise e criticaram a tentativa de transformar um passeio milionário em um ato político ou transformador. A verdade é que a narrativa desabou super rápido e essa ideia de empoderamento não colou de jeito nenhum. Essa tentativa de transformar essa experiência muito exclusiva e desconectada da realidade em um exemplo para milhões de mulheres gerou um efeito totalmente contrário, como já era de se esperar. E mais uma vez, é claro que Katy Perry não é a única culpada por tudo isso, mas como ela é a mais famosa desse time, com certeza é a que vai ter que aguentar aí a maior parte das críticas. Mas não é como se Katy Perry não soubesse que isso iria acontecer. Afinal, para alguns famosos, todo marketing é bom marketing. Então me conta aí o que você achou desse vídeo, o que você achou de toda essa história, se você acompanhou esse evento. E claro, não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Te convido a se inscrever caso você ainda não seja um inscrito, vai ser ótimo ter você aqui com a gente. E muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.